Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu verei as últimas informações do Mengão, tudo que a mídia está falando aí a respeito dessa vitória do Flamengo para cima do Santos, as novidades, as mudanças no elenco e muito mais. Ficou interessado, quer saber as últimas informações do Flamengo, tudo que a mídia está falando? Então assista esse vídeo até o final. Mas antes, comente aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando, é muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Isso aqui. Jogaço, hein? 3-2 Flamengo e Santos. O Mengão fez 3-0, o Arrascaeta perdeu o pênalti. Em 2 minutos o Santos fez 2 gols. O Flamengo segurou, Neymar é que não segurou muito bem a onda, né? Neymar saiu reclamando da arbitragem e foi pro vestiário. Tá nervoso? Né? Antes da bola rolar no Maracanã, uma homenagem a um ídolo. Arrascaeta celebrou a renovação de contrato com o Flamengo até 2028. A partida começou em ritmo acelerado, com chance para os dois lados. Logo aos 4 minutos, Carrascal bateu e acertou a rede pelo lado de fora. Na sequência, Lino mandou para fora. O Santos respondeu com Neymar de cabeça. E aos 25, Arrascaeta tentou, até que aos 36 minutos, o camisa 10 cobrou o escanteio. Arão tentou afastar. A bola desviou em Guilherme e sobrou para Léo Pereira abrir o placar. 1-0 Flamengo. Tem que ter mais calma. E no terço final acho que tem que me procurar mais. Acho que é a única forma de a gente conseguir fazer um gol. No segundo tempo, o Flamengo precisou de apenas 5 minutos para ampliar. Arrascaeta deu um belo passe para Carrascal, que invadiu a área e balançou a rede. Pouco depois, Brazão fez 2 boas defesas. Já aos 20 minutos, Bruno Henrique foi derrubado na área. Pênalti. Arrascaeta cobrou, mas a bola parou na trave. Na sequência, Bruno Henrique aproveitou o erro de Igor Vinícius e fez o terceiro do Flamengo no jogo. Logo depois do gol, Vojvoda promoveu mudanças na equipe. Uma delas foi a saída de Neymar, bastante irritado, que foi direto para o vestiário. Foi o primeiro jogo dele como titular desde a lesão sofrida em setembro. En cuanto a Neymar, bueno, es lógico como se chatea Neymar, como se chatea otro jugador que eu decido que tem que sair, y considero totalmente normal si él estaba chateado, ¿no? Y es más, tem que ser assim muitas vezes, sempre com o respeito. O Santos reagiu marcando 2 gols em 2 minutos, com Gabriel Bontempo e Lautaro. Mas não foi o suficiente para evitar a derrota no Maracanã. Eu odeio sofrer gols. É uma coisa que vocês me conhecem bem, eu prezo muito pela fase defensiva da equipe. Esse susto, podemos chamar assim de susto, que nos sirva de lição. É muito ruim, mano. É muito ruim. E além de ser ruim, com todo respeito, é arrogante. Eu acho que essa é a palavra, né? Todas as vezes que a gente vai no vestiário, os caras falam que esse aqui é o único que pode falar com o árbitro. Você vai falar com ele, ele tira as costas e sai correndo. Você vai falar com ele, ele te ameaça. Então é muito complicado. Com a vitória do Flamengo sobre o Santos e o tropeço do Palmeiras diante do Mirassol, as duas equipes empataram no número de pontos, cada uma com 68. Mas o rubro-negro segue em segundo na tabela do Brasileirão por conta do número de vitórias. E a briga pela liderança continua. Pensar na gente, pensar no que a gente pode fazer de melhor dentro de campo, conquistar os 3 pontos. E depois, sim, torcer por um tropeço do rival. Se a gente não fizer a nossa parte dentro de campo e conquistar os 3 pontos, não vai servir de nada. Sim, vamos começar com o Flamengo, que igualou a pontuação do Palmeiras com a derrota do Verdão para o Mirassol. Além disso, o jogo inteiro foi pro Flamengo. Abriu fácil ali os 3-0, só que depois se complicou, perdeu um pênalti, viu o Santos em 2 lances, até uma falha do Rossi. E aí acabou tendo um 3-2 e no final teve que segurar o jogo. Mas conseguiu 3 pontos importantes. Renata, a fase da competição, o que importa é exatamente isso daí, vitória. O Flamengo conquistou o objetivo. E agora é o Felipe Luiz consertar os erros que aconteceram, né? Porque o Flamengo é infinitamente melhor que o Santos, tanto na colocação quanto a equipe, e assim, não pode se desligar completamente depois das alterações e sofrer 2 gols da equipe do Santos. Então, trouxe um risco, mas o objetivo foi conquistado. Acredito que o Felipe Luiz, pela entrevista dele aí, ficou bastante chateado, porque você sofrer gol, você tomar susto no final de uma partida é desnecessário. Então isso que não volte a acontecer, acredito que é isso que o Felipe vai passar para a galera.
Edu, falando do Flamengo ainda, claro que aquela derrota para o Fortaleza foi ruim, deixou o Palmeiras ali naquele momento numa situação mais confortável. Porém, um jogo dominado, você sofrer no finalzinho 2 gols, claro que vai rolar uma conversa, uma história diferente entre o Felipe e os atletas. E o Felipe na coletiva falou que ficou muito decepcionado, né? Parecia que não era a equipe que ele treina todo dia ali. E ele viu que realmente o Flamengo abaixou a guarda, viu o Santos crescer. Por mais que o Santos colocou mais garoto ali na frente para correr. E o Flamengo, ganhando de 3-0, meio que relaxou. E o futebol você não pode relaxar, você tem que manter a concentração desde o início até o final do jogo. E o Santos mostrou um poder de reação, principalmente só no final do jogo. Mas o Flamengo, o poderio dele, poder ter feito até mais, o Arrascaeta errou um pênalti, né? O Santos realmente teve muita dificuldade. E o Flamengo, né, sobrou nesse jogo, só no finalzinho que acabou desligando. Falar do Neymar, Rona, porque era muito aguardada essa coisa dele voltar para o campo, de estar à disposição, de ser o craque do time. E ele se focou na arbitragem, poderia ter tomado cedo um cartão amarelo que o juiz não deu, depois acabou levando esse cartão. E aí, quando é substituído pelo Vojvoda, ele fica furioso, vai para o vestiário. Enfim, não é assim, ele é um cara que tem que ajudar o time de outra maneira. E ele é experiente, né? Isso me chamou muita atenção também, da forma que ele agiu, até com os próprios companheiros. Quando ele foi lá, pegou a bola lá para sair no tiro de meta, ele toca pro zagueiro, o zagueiro vai e rifa, ele fala, ó, você chutou para mim lá ou aqui? Então ele acaba coordenando. Só que como ele tem esse lastro, vamos dizer assim, né, no futebol, ele tinha que dar mais tranquilidade também, não só para ele, mas para os companheiros. Isso não está acontecendo. Ele tá puxando essa cobrança pra ele também. Desnecessário, Neymar. Você é o cara diferenciado desse time. Você é o cara, você é o homem da caverna que entrou na caverna com o telefone celular, bebido. Sabe por quê? Se assustou todo mundo. Na hora que tocou o telefone, todo mundo se assustou dentro da caverna. Porque você é o cara diferenciado. Então você chama a responsabilidade pra você, filho, mas não deixa passar, porque tá todo mundo na sua. Você começa a cobrar muito juízo, você vai tomar cartão, você vai destabilizar seu time. Então, chama a responsa, chama os caras para você poder ajudar o Santos. Caminhe junto com os seus companheiros. É verdade que é verdade também, Renato, que ele vai dar uma bola, vai receber um armário, um fogão. Essa bola ele já sabe disso, que ele é o craque, ele é o jogador diferencial. Então, agora ele escolheu jogar no Santos. Só ter calma, filho, você escolheu isso. Você escolheu voltar pro Santos. Então, sirva também os companheiros. Esquece da arbitragem, que ela é horrível. Ela é horrível. E você é o cara diferenciado que nós temos aqui. E queremos você Eu quero você na seleção de volta. Mas você vai ter que mostrar, porque o homem lá já tá de olho, hein? Edu, vamos falar do Santos um pouquinho, porque na tabela já era um jogo difícil, o Flamengo brigando pelo título, mas o Peixe tinha vencido no primeiro turno, na Vila, justamente com o Neymar brilhando naquela partida. Ele voltava para esse jogo e acabou que o 3-2 até ficou mais próximo do que a partida mostrou. Não foi o que diz a partida, né? Porque o Flamengo foi superior à equipe do Santos desde o início do jogo. Por mais que o Santos, em alguns momentos, Renata, conseguiu implantar um estilo de jogo, na minha visão, o Vojvoda está perdido. O Vojvoda não tem uma equipe ainda, não sabe qual jogador que ele vai colocar, o esquema tático que ele vai colocar. Então, Vojvoda, uma dica aqui para você. Mescla o time, coloca os experientes com os mais jovens. O Santos sempre foi assim. Entendeu? Até mesmo para ter juventude, para ter gás, ter fôlego, porque um momento como esse, principalmente que o Santos está vivendo, você tem que dar tranquilidade para que os jogadores consigam jogar, porque você acaba mudando, joga um time contra o Palmeiras, agora contra o Flamengo joga outro, então você acaba criando dúvida dentro do elenco. Então você tem que pegar esse jogador e falar, vem cá, esse é o meu esquema tático e são esses jogadores que vão jogar. E aí a gente vai tentar, e outra, dar sequência. Não é colocar um jogador não foi bem, depois já tira. Então acho que o Santos tem que realmente ter uma atenção muito grande, principalmente nessa reta final, para que as coisas não desandem. Quem também falou aí a respeito dessa vitória do Flamengo foi o pessoal do Sport Center aí, da ESPN. Vamos dar uma olhadinha aí tudo que eles falaram, porque tá bem interessante aí, né, essas análises que eles fizeram aí a respeito da vitória do Mengão. Bom, o Flamengo, em sua casa, no Maracanã, com 69 mil torcedores, recebeu o Santos. Também o Flamengo aí com algumas mudanças, mas a festa bonita e o Flamengo, então, colado agora, empatado em número de pontos com o Palmeiras, recebendo, então, o Neymar lá no Maracanã, Jailson. No Neymar, e o Pulgar ficou encarregado ali de desceu o sarrafo no Neymar, porque foi isso que aconteceu mesmo, hein? Durante o jogo. Aí o gol do Léo Pereira, né, no momento que o jogo, assim, o Flamengo estava com algumas dificuldades, e aí novamente a bola parada para justamente abrir um pouco os caminhos, o Neymar batendo falta, o Rossi, esse daí foi brincadeira, né?
que o Flamengo atraiu a marcação alta, o Arrascaeta dá um passe de primeiro e o Carrascal sai nas costas do Arão. O Arão não chegou nem perto de alcançar o Carrascal. Mais um baita jogo do Carrascal, dessa vez pelo lado direito. Arão também, pênalti claro no Bruno Henrique, ainda teve discussão, ainda teve VAR. Enfim, o Arrascaeta acabou batendo forte, bateu na trave. O Arrascaeta também fez um belo jogo, o Brazão foi importante. O Flamengo teve tranquilidade de abrir o 3-0, né? Ali depois o Igor Vinícius também, lamentável. E o Santos melhora depois da saída do Neymar, no final do jogo. Quando o Bruno Henrique até falou isso, né? Eles colocaram jovens jogadores e a gente atacou todo mundo e não teve como defender. Então o Santos consegue ainda diminuir com o bom tempo e depois com o Lautaro. E aí o Neymar, que é substituído já 40 minutos do segundo tempo, ele que não era titular há 2 meses, reclamou da substituição e aí a gente vai mostrar os gols do Santos acontecendo nessa reta final ali que o Flamengo deu bobeira. Pois é, tem uma reação nos últimos 5 minutos, né? Também muito graças ao Robinho que participa dos gols, Mário. Exatamente, e entrou justamente para dar essa velocidade para o Santos e aí conseguiu 2 gols rápidos. Primeiro com o bom tempo, que já tinha entrado e tinha ido bem, e depois com o Lautaro. O Lautaro também marcando, né? É o que a gente vai ver aí. Depois o Santos ainda pressiona na reta final do jogo, mas o Flamengo consegue vitória importantíssima que o coloca ao lado do Palmeiras na classificação do Campeonato Brasileiro. A gente ouve então os destaques de Flamengo e as explicações do Santos aqui no Sport Center. Precisamos muito ter tempo de treinamento. Infelizmente, como você citou, vamos ter aí muitos convocados, muitos jogadores que não vão estar nesses treinamentos, porque é preciso recuperar comportamentos, preciso recuperar conceitos que se foram se perdendo nesses últimos jogos. E hoje, em alguns determinados momentos do jogo, eu não me reconheço quando eu vejo a minha equipe se partir ou acelerar tanto o jogo do jeito que foi. Eu preciso urgentemente ter tempo para treinar, para recuperar esses conceitos e que a equipe jogue do jeito que eu quero que jogue. Sabíamos que enfrentábamos a un adversario que tiene o maior posse de bola do Campeonato Brasileiro. Eu queria defender, acho que no primeiro tempo defendimos bem. No segundo tempo, é verdade, não foi tão bom como primeiro tempo. Considero totalmente normal si él estaba chateado, ¿no? Y es más, tem que ser así muchas veces, siempre con el respeto. Él no faltó respeto ni nada, porque Neymar, tal vez esa es la pregunta. Vamos falar muito do Neymar, mas também muito do Arrascaeta, em 30 jogos neste Campeonato Brasileiro, 17 gols. Ontem ele se tornaria, inclusive, o artilheiro isolado se tivesse feito aquele pênalti, né? O gol de pênalti, mas não fez. Então são 17. Tá ao lado do Caio Jorge. 13 assistências, 59 chances criadas, vitórias garantidas são 12. E olha só a média no Bola de Prata, 6,98. Direto então para o Rio de Janeiro, porque o Flamengo chega à mesma pontuação do Palmeiras. É aquela história, não é, Rafael Marques? Deixou chegar. E o Flamengo agora, ponto a ponto, disputando a liderança com seu rival paulista. Tudo certo aí, Rafa? É isso, Bruno. Tudo certo. Bom dia para você, para o Fã Esporte conectado com a gente aqui dentro do Sport Center. E essa frase, que é muito clássica, muito cultural, envolvendo o sentimento do torcedor rubro-negro, está sendo proferida, repetida desde ontem à noite, depois do resultado entre Palmeiras e Mirassol. Os dois times com 68 pontos. O Palmeiras tem a vantagem por ter mais vitórias, que é o primeiro critério de desempate, mas, querendo ou não, o Flamengo matematicamente igualou o seu adversário, ambos com 68 pontos, faltando 6 jogos para cada um. O Flamengo cumpre a partida que deve do campeonato no próximo domingo contra o Sport. E nesse jogo, esse personagem ao qual você fez referência, Arrascaeta, não joga, está suspenso. Ontem tomou um cartão amarelo numa falta diária, mas que vem muito a calhar, porque ele cumpre a suspensão, provavelmente vai ser confirmado hoje como jogador da seleção uruguaia, e aí fica fora, junto com outros jogadores do Flamengo também convocados para essa data FIFA. O Flamengo podendo ter até 8 jogadores, 7 a 8 jogadores ausentes, para que o Felipe Luiz faça os treinamentos até metade da semana que vem. Foi isso, inclusive, que ele reclamou ontem na entrevista coletiva. O Flamengo vencia por 3-0, parecia até que poderia aplicar uma goleada ainda maior, tomou 2 gols no final, e
isso voltou a escancarar um problema que já aconteceu recentemente em outras partidas no Maracanã nesta temporada. Contra o Palmeiras isso aconteceu e contra o Estudiantes também aconteceu. O Flamengo sofrendo gols nos minutos finais dos jogos e o Felipe Luiz fala muito sobre a questão da falta de atenção. Um outro assunto acontece nesta segunda-feira, o julgamento do recurso do Flamengo de efeito suspensivo e também do recurso da Procuradoria do STJD do caso Bruno Henrique. E depois de hoje, tudo pode acontecer, diria aquele velho amigo nosso. Ou o Bruno Henrique pode ser absolvido, ou ele pode ter a sua pena reduzida, ou pode ter a pena mantida, ou até ampliada, porque são 2 recursos. O efeito suspensivo e o recurso da Procuradoria contra o jogador. Enfim, aguardaremos ao longo do dia quais serão os desfechos, Bruno. Boa, Rafa. A gente vai seguir acompanhando também com o Rodrigo Jufo, tá? Que acompanha o julgamento do Bruno Henrique. Tem o outro lado desse jogo, claro, que envolve o Santos lá na parte de baixo da tabela. O Rafael Valente está conosco porque as contas já estão sendo feitas pelos santistas, não é, Rafa? E, assim, elas não são muito animadoras. É isso aí. Bom dia, Bruno. Bom dia aos amigos do estúdio, ao nosso fã de esportes. A situação do Santos é muito complicada. Faltam 6 jogos para acabar o campeonato. O Santos vem de 5 jogos sem vencer, são 3 derrotas e 2 empates. E os 6 jogos restantes do campeonato são muito complicados. 3 adversários são do G4, que é o Palmeiras, o Mirassol e o Cruzeiro na última rodada. E 3 adversários estão na parte de baixo da tabela, 2 deles na zona de rebaixamento. O Juventude e o Sport, né, que são os times que estão na zona de rebaixamento, e tem o Internacional que está ali embaixo. Ali. Então uma sequência muito dura para o Santos. O Santos que poderia até ter uma esperança, porque ontem o Neymar voltou a ser titular, depois de 9 jogos afastado por contusão, até entrou contra o Fortaleza ali, mas titular mesmo, faziam 9 jogos que ele não atuava desde setembro. Mas o Neymar ele não chamou tanto a atenção pelo que fez em campo. Inclusive hoje de manhã, só um detalhe para vocês, eu estava lendo um pouco da repercussão sobre a atuação do Neymar na mídia internacional e principalmente ali na Espanha. Eles criticaram muito a atuação do Neymar, falando é esse Neymar que quer estar de volta na seleção, é esse Neymar que quer ajudar o Brasil a brigar pelo título mundial. Então assim, o Neymar não chamou a atenção pela atuação, chamou a atenção ao sair de campo. Claramente a gente vê pela câmera que transmitiu o jogo, ele falando vai me tirar, e com um sorrisinho ali, revoltado, ele ainda chuta uma garrafa de água que estava ali perto do banco de reservas, a água respinga nos companheiros dele, e depois ele já desce para o vestiário, ele nem vê o final da partida, o Santos reagindo ali, fazendo 2 gols, pressionando um pouquinho do Flamengo, mas enfim, acabou perdendo. O Santos vai ter agora a semana inteira para trabalhar, e acho que as palavras mais fortes de ontem, elas vieram do Alexandre Matos. Primeiro ele pregou união, né? Minimizou um pouco ali a reação do Neymar, mas pregou muito união, e depois ele falou que é situação de guerra para fugir do rebaixamento. E de fato, se o Santos conseguir vencer o Palmeiras no sábado, em jogo recuperado, né, que foi adiado lá atrás, o Santos até sai da zona do rebaixamento, porque hoje ele tem 33 pontos e o Vitória tem 35. Agora a questão é que são jogos muito duros e o Santos não vem conseguindo demonstrar essa reação, né, Bruno e meus amigos? E em caso o Santos não tenha um bom desempenho, aliás, um dos piores do Campeonato Brasileiro. Outra galera também que repercutiu demais aí a vitória do Mengão foi o pessoal do Puxeta, aí, novo programa da ESPN. Vamos dar uma olhadinha em tudo que eles falaram, que tá bem interessante o ponto de vista dele a respeito dessa vitória do Flamengo. Vamos dar uma olhadinha em tudo que eles falaram. Vamos falar dessa grande vitória do Flamengo. Por mais que tenha tomado os 2 gols ali no final, o Flamengo estava muito seguro do jogo que estava fazendo, conseguiu encostar no líder Palmeiras. A gente estava falando de Neymar, a gente encerra o assunto Neymar, mas eu vou falar de um jogador do Mengão que vai fazer a gente lembrar um pouco do Neymar, um tal de Eric Pulgar. Deu trabalho pro Neymar, hein? Deu. Não deixar ele jogar, não. O que aconteceu, Ricardinho? Então, aconteceu dessa vez o que... Eu me lembro do jogo do primeiro turno e muita gente que torce pro Flamengo também se lembra, o que não aconteceu na Vila Belmiro. Uma crítica que aconteceu naquela ocasião foi que deixaram muito espaço pro Neymar jogar e deram muita liberdade pro Neymar fazer o que ele sabe fazer, o que ele pode fazer. E a gente lembra muito bem como o jogo terminou naquela ocasião, 1-0 com o gol dele. Dessa vez foi diferente, o Pulgar marcou ele muito bem, não deu muita chance do Neymar respirar com a bola no pé. Até bateu um pouquinho, né? É Neymar. Imprescindível e até bater um pouquinho. Soube bater, porque é difícil também, né? Você chegar junto no cara que você tá marcando e não fazer falta. Tem que ter uma certa sabedoria para isso. E o Pulgar ontem cumpriu o dever de casa, assim, com
com maestria. Eu achei ele, inclusive, um dos melhores jogadores do meio de campo do Flamengo ontem. Não foi o melhor do time, mas foi um dos melhores jogadores. Por falar em maestria, Arrascaeta. Nossa Senhora. Que falar de Arrascaeta? Chovendo molhado. É ele, né? Fácil. Entendi. Que passe que ele deu, meu Deus do céu. Açucarado? Nossa Senhora, pro segundo gol. Cara, eu só achei a imagem agora ali. Eu só achei o passe do Igor Vinícius melhor que o do Arrascaeta, porque o Igor Vinícius deu a bola pro Eu acho que o Igor Vinícius deu uma assistência mais clara pro Aquela Henrique do que assistência linda ali. amarga, né? A dificuldade do passe do Arrascaeta é maior. Não, os números de Arrascaeta, né? Em 30 jogos neste Brasileirão. 17 gols, então é o artilheiro, 13 assistências também, o primeiro artilheiro, é o quinto em chances criadas, 59, vitórias garantidas com gol ou assistência, 12, também é o primeiro nesse ranking, e também o primeiro no média do Bola de Prata, 6,98. Bola de Deu ouro, assistência no jogo de ontem também, né? Essa estatística de vitórias garantidas com gol assistência é a mais impressionante de todas. Incrível. Ele tá, na minha visão, no melhor momento dele com a camisa do Flamengo, melhor do que 2019, inclusive, até porque ele não tem muito mais opções para dividir o protagonismo com ele. A gente tinha em 2019 com ele o Bruno Henrique e o Gabigol dividindo as atenções ali, porque cada um dava passe pro outro, fazia gol e tudo mais. Mas essa estatística é a mais impressionante, que ele, além de tá fazendo um excelente campeonato, uma excelente temporada, ele tá sendo decisivo. Sim. Né? E apesar de ter perdido até um pênalti ontem, a gente vai ver a imagem aí, ele participou mais uma vez ativamente da vitória, né? Porque o passe pro gol, né? Querendo ou não, ainda deixou de ser decisivo, porque depois de ter tomado aqueles 2 gols no final, né? Não garantiu a vitória, mas a gente sempre considera nessa estatística quem garantiu o placar mínimo, né? Então, no caso, quem fez o gol da vitória foi o Bruno Henrique, né? Por pouco que não é mais um, seria o 13º, Sim. já 1/3 quase do campeonato. O Arrascaeta é responsável por quase 1/3 do campeonato, das 38 rodadas de vitórias do Flamengo, né? 12 é realmente, data ESPN, né? A gente tá todo dia vendo esses números, e 12 realmente é um número, assim, muito fora da curva. Muito dificilmente eu, como um dos responsáveis pelo Bola de Prata, já posso adiantar que vai ser muito difícil ele não levar a Bola de Ouro. Obviamente tem campeonato pela frente, mas não dá pra gente garantir. Mas do jeito que tá, alguém teria que nessas próximas 6 rodadas fazer... Quem tá mais próximo ali do Arrasca? Os mais próximos são o Matheus Pereira, o Vitor Roque... o Tigrinho. O Tigrinho tá bem, Tigrinho. Tem subido bastante, o Vitor Roque, ele tá entre os 3 melhores do campeonato, e nas últimas rodadas ele conseguiu muitas pontuações que fizeram com que ele não só entrasse no campeonato, como entrasse nessa briga pela Bola de Ouro. Então ele é um dos candidatos. Eu acho que o Arrascaeta dificilmente não leva, por causa desses números, principalmente essa questão de vitórias garantidas, a quantidade de assistências elevadíssima, e um dos artilheiros do campeonato, sendo que não é a função dele, né? Isso também pesa muito o fato dele não ser, apesar dessa temporada ser a temporada com mais gols da carreira dele, e eu achar que o Arrascaeta tá com uma função diferente no Flamengo, que possibilita que ele faça mais gols ao longo da temporada. Ele saiu daquela prisão da ponta esquerda, e hoje ele tá mais livre, né, para atuar, tá mais centralizado, às vezes aparecendo como falso 9, ainda mais nessa questão que o Flamengo tem sem o Pedro, que é muito importante pro Flamengo ter essa opção a mais de um goleador. Então o Arrascaeta aparece com essa função. Então o Arrascaeta, o que ele tem apresentado no Brasileirão, assim, eu não lembro de um jogador ter tido uma atuação tão brilhante no Campeonato Brasileiro quanto o Arrascaeta nos últimos anos. Falou sobre o número 12, né, de ser um número importante. O que você acha do número 22? Porque 22 mil likes no TikTok. Nossa, gente, eu tô feliz demais. Dá pra bater 30 likes. Puxou um gancho. 30 likes, hein? Facilmente a gente consegue bater 30 likes, então continuem caprichando aí, que eu também vou ler o chat. Só que o que eu queria saber agora, Felipe, é que essa questão, ok, Flamengo vence, Flamengo encosta no líder Palmeiras, faz um jogo ali muito bom. No final, aqueles 2 últimos gols. É uma situação, assim, pra preocupar o Felipe Luiz, pra aproveitar esse gap, esse espaçozinho que ele tem de data FIFA e arrumar algumas coisas? Ou foi um lapso que aconteceu ali? Ótimo ponto, Lili. Eu ia alertar bem isso mesmo, porque é um time que... É a mesma coisa do Palmeiras, perder pontos importantes contra os outros adversários. O time do Flamengo não pode se dar esse luxo de, no final da partida, levar 2 gols como levou. E ainda se tratando de um Santos muito fragilizado.
gente não tá falando de um time do G10, sei lá, até G15, por exemplo. O Santos tá brigando contra o rebaixamento e é um ataque muito fraco. E aí no final da partida de ontem, no momento que você se desliga, leva 2 gols que preocupa. Então é um sinal de alerta também. Até a torcida do Mengão vai ficar um pouco brava, né? Não dá pra só ser flores. Você não pode deixar esse deslize acontecer, sabe? É muito preocupante. Ainda mais tratando, tudo bem, reta final de temporada, o time tá cansado, o time vem de uma sequência pesada. Mas assim, é contra um adversário muito frágil, que não pode... se deixar levar 2 gols ali no final da partida. Acho que essa é a principal questão que eu vejo. O Bruno Henrique falou sobre isso no final do jogo, deu entrevista na beira do campo, e ele falou que esse lapso, esse apagão momentâneo do Flamengo serve de lição. Eles têm que tirar isso como lição a partir de agora. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo que ontem venceu o time do Santos por 3-2, né? Assim, na minha opinião, o Flamengo deu esse vacilo de ter sofrido esses 2 gols. Né, o Flamengo que poderia ter saído ali com 3-0, né, pelo critério de desempate, mas é isso, futebol, né, tem essas coisas, mas assim, hoje o que está importando são os 3 pontos aí do time do Flamengo, né? Critério de desempate ali, só mesmo assim, vitórias, né, o Flamengo precisa de mais uma vitória, porque o critério de desempate está valendo, né, então o Mengão tá aí a poucos pontos, tá os mesmos 68 pontos e há uma vitória de passar, né, o time do Palmeiras ali pelo critério de desempate, né? Mas o que é que vocês acharam aí dessa vitória do time do Flamengo? O que é que vocês acharam também do apagão final ali do Flamengo em 2 minutos levar 2 gols ali? Para mim foi um apagão, né, inesperado ali do time do Flamengo, que estava tão bem, fazendo ali um 3-0, né? Mas é isso, futebol tem disso, futebol tem que estar 100% concentrado até o fim, não pode desconcentrar em momento algum. E aconteceu, o Flamengo tomou esses 2 gols. Mas, né, falando aqui, mais uma vez, o Léo Pereira fazendo gol aí pro time do Flamengo aos 37 minutos. Depois o Carrascal no segundo tempo fez o segundo gol e o Bruno Henrique também fez o terceiro gol enquanto o Flamengo estava vencendo por 3-0. E no finalzinho da partida, já no final da partida e nos acréscimos, o Flamengo leva 2 gols do time do Santos. Mas é isso, o Flamengo hoje é o segundo colocado, não está em primeiro por conta do critério de desempate, mas tem os mesmos 68 pontos do líder e estar aí a uma vitória e um empate do seu rival para o Flamengo assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Mas e aí, deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que é que vocês acharam a respeito dessa vitória do Mengão, né? O que é que vocês acham, o que é que vocês esperam, né, do Flamengo para enfrentar o time do Sport Recife no sábado. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!